abrir na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desça à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Podem sentar, por favor. Jeremias, filho de Ilquias, que era um sacerdote. Jeremias, ele tinha a sua linhagem genealógica sacerdotal. A sua família já tinha a característica de ser sacerdotes naquele tempo. Só que o tempo em que Jeremias vivia era um tempo um pouco hostil e precário, porque era um tempo que muitas guerras assolavam a nação. A nação, muitas das vezes, ela era afligida por potências essas que são a babilônica, a assíria e a egípcia. Essas três potências faziam com que aquele povo daquela época ficasse em bastante aflição e muitas das vezes apertado. E muitas das vezes o povo de Israel se rendia àqueles princípios pagãos, eles se rendiam a novos deuses, eles criavam postes ídolos, acabavam com os seus costumes. Só que no tempo de Jeremias, naquela cidade de Anatote que Jeremias vivia, ainda tinha sim os seus costumes, as suas leis eram preservadas, ou seja, Jeremias, mesmo num tempo tão hostil, de muitas potências assolando aquele tempo, ainda tinha aquela cidade de Anatote, também conservava as leis, conservava os bons costumes. Então Jeremias, ele cresceu ouvindo a mensagem de Deus e ouvindo as profecias anteriores dos profetas que vieram antes de Neemias. Conhecendo Jeremias, agora nós vamos conhecer qual era o propósito de Deus para, como nós sabemos, ele tinha a sua família com a árvore genealógica voltada para o sacerdote, para o sacerdócio. Aí era muito fácil alguém naquele tempo de se dizer que ele também seria um próximo sacerdote. Alguém já ouviu falar a frase de que filho de peixe, peixinho é? Muitas das vezes a gente acha que algo ou uma circunstância pode ou tem a capacidade de determinar qual é o propósito de Deus na nossa vida. Só que aí já é o primeiro aprendizado. Deus, ele não se baseia em coisas antigas para fazer um ministério com você. Deus não se baseia em leis humanas para ter um mistério contigo. Ele vai se basear naquilo que ele proporciona segundo a palavra dele. Ele não usa como molde o ministério de alguém anterior. Ele usa como molde aquilo que está escrito no céu. Porque Deus, ele fala para Jeremias: Jeremias, você precisa ser profeta. Eric, você está desmerecendo os sacerdotes? A questão não é desmerecer sacerdote. Sacerdote sim tem o seu valor, só que naquele tempo precisávamos de pessoas que eram porta-voz para trazer a mensagem, para abrir o olho do povo, porque o povo, eles estavam se tornando pagãos, eles estavam adquirindo costumes que não eram para adquirir. Sacerdotes, eles pegam um sacrifício para levar para Deus. Deus precisava de pessoas para levar a mensagem até o povo. Então Deus, ele se levanta para Jeremias e fala: Jeremias, eu preciso que você se torne um profeta. Melhor dizendo, precisar que você se torne um profeta, não. Antes que você saísse da madre da sua mãe, já estava separada as nações para você ser profeta e profetizar para eles. Então não adianta você se basear em um molde antigo, porque Deus já estava escrito: ó, esse aqui, assim que acabar de sair da madre e da mãe, quando ele completar uma determinada idade, eu vou chegar até ele e vou falar para ele que ele não vai ser sacerdote, ele vai ser profeta. Então abraça o ministério de Deus quem tem capacidade para aceitar o propósito de Deus na sua vida. Não adianta a gente correr. Deus, ele vai pegar para você e vai falar: eu quero que você louve. Aí você vai olhar: mas Deus, eu acho bonito aquilo ali. Mas Deus está falando: louva. Eu quero que você pregue. Aí você vai olhar e vai falar: Deus, eu acho bonito o varão louvando. Você pode louvar, você pode fazer outras coisas, mas tem um princípio que Deus, ele já está escrito para que você faça. Eric, você só fala de ministério quando você está falando de propósito? Não. Deus já mandou você orar pelaquela pessoa e você tem que continuar orando, não é para abandonar o barco. Deus, quando ele manda para você dobrar o joelho, quando ele te chama nas madrugadas, é porque ele quer falar contigo.
Se Deus falou que vai garantir a porta de emprego, se Deus falou que aquela pessoa vai se converter, não desiste, continua. Não se baseia na circunstância. A gente serve um Deus, irmão, um Deus tão grande que criou céus e terra. Se você tivesse noção do tamanho que é o sol comparado à terra, agora pensa em um homem que criou o sol, a terra e o sistema solar em apenas uma palavra. A gente quer pegar Jesus e colocar num sistema que a gente acha que a gente quer tentar adivinhar o que Deus pode ou não pode fazer, mas é diferente. Não é Deus que está na nossa mão, é a gente que está na mão dele. Nós vamos ver que quando Deus ele revela essa palavra para Jeremias, é levantada uma questão humana, que isso acontece até hoje comigo e com muitas pessoas. Deus, eu até entendi o mistério. O Senhor quer que eu seja profeta, tudo bem. As nações, o Senhor já separou, tudo bem. Mas só tem uma questão, Jesus, eu sou jovem, eu nem sei falar. Aleluia. Só tem uma questão. Quantas das vezes, irmãos, nós, ou eu mesmo, nós queremos limitar o que Deus pode fazer na nossa vida? Quantas das vezes nós queremos travar o que Deus ele já falou para ir? Deus ele já falou para abrir a boca. Às vezes a gente fica perdido porque quer, irmão, porque a palavra já foi liberada. Aleluia. O mistério de Jeremias ali não era através do que ele podia dizer. Jeremias ainda não estava entendendo. Jeremias, espera aí, você vai ser apenas instrumento, porque o instrumento para fazer som, ele precisa ter alguém regendo e tocando. Então o mistério com você, Jeremias, é o seguinte: você pode ser criança sim, só que o mistério aqui não é a sua palavra que vai sobressair. A minha palavra vai entrar em você e você passa para o povo. Eu falo no seu ouvido e você passa para o povo. Eu te encho de unção e você compartilha para o povo. Eu te preparo para a obra e você mete a mão no arado para fazer, Jeremias. O mistério aqui, Jeremias, não é que você vai falar o que você quer, você vai falar o que eu mandar. Tá bom, Deus, eu entendi o mistério. Não adianta eu querer dizer que eu sou muito jovem na tua obra para fazer esse mistério acontecer, mas Deus, e se as pessoas se levantarem? Imagina aquele diálogo maravilhoso entre Jeremias e Jesus. Deus, e se as pessoas se levantarem? E se algum rei vier contra a minha vida? E se alguém falar que eu estou no erro? E se alguém falar que eu estou me exaltando? E se alguém falar que eu estou sendo usado por outra coisa e não pelo Senhor? Jeremias, vou te revelar mais uma coisa. Pelejarão contra ti, tentarão contra a sua vida, mas eu sou Deus contigo. Então, irmãos, vamos entender uma coisa aqui. Para você que se desmerece, para você que se limita, para você que Deus falou que não é para você mais engolir o que Deus está mandando você entregar, é o seguinte: Ele quer você para fazer a missão. Não adianta você falar que é fraco e que não consegue, não adianta, porque não é por você, é Deus que está te usando. E outra, não adianta alguém querer se levantar, porque se Deus falou que é para você ir, ai daqueles que se levantam para tentar contra o seu ministério, porque contra você eles não vão estar se levantando, eles vão estar se levantando contra o Deus dos céus, porque quem enviou foi Deus, não foi Jeremias que decidiu do nada para ir pregar a palavra, foi Deus que levantou Jeremias. Eric, para que tanta autoridade na vida de um jovem para ele poder falar a mensagem? Irmãos, alguém tem que falar. Naquele tempo alguém tinha que falar. A Bíblia não relata, mas quem sabe Deus não queria levantar até outras pessoas, que essas pessoas não quiseram se disponibilizar. Alguém vai ter que fazer. E naquele tempo, nós vamos ver que Jeremias, ele foi um dos profetas que profetizou contra Israel, mas também ele dava uma mensagem de esperança. Se vocês se arrepender, ele comparava o relacionamento de Israel com Deus como um relacionamento afetivo de noivo, de casal mesmo, porque ele comparava Israel com uma prostituta. Porque Israel estava traindo Jesus, o nosso Deus, para assumir entidades pagãs, para assumir comportamentos que não eram da parte de Deus. Então precisava de alguém para direcionar, precisava de alguém para dar uma palavra de conselho, precisava de alguém para trazer o primeiro amor de volta.
E esse profeta Jeremias, ele profetizou dizendo que ia se levantar uma potência que ia destruir Israel e ia fazer com que ela ficasse cativo, que é o exílio babilônico. E foi dito e feito. Jeremias não só profetizou, como presenciou Nabucodonosor destruindo Jerusalém e fazendo o tal cativo babilônico. Eric, peraí, tá difícil de entender. Tá difícil de dar um glória com isso. Calma, eu sei. Isso pega muito pro meu lado também. Agora vamos entrar um pouco na mensagem que Deus fala a respeito do vaso. Claro. Jeremias, levante-se e desce à casa do Olivo. E ali eu falarei contigo. Irmãos, olha só. Levantar é o quê? Pera aí. Eu vou usar essa analogia aqui, uma coisa que minha mãe faz muito em casa. Eric, vai lá e entrega esse salgadinho lá na casa da irmã de tal. Aí tá eu deitado ainda. Ó, já tô fritando aqui, hein? Vamos, Eric, levanta. Pô, mas pra que levantar? Toma postura. Eric, eu disse que é pra você levar o salgadinho na casa da irmã, mas você precisa estar arrumado pra ir. Eu falei que o mistério é para você ir, mas você precisa tomar uma postura. Estou aqui. E essa é a postura de Jeremias perante a Deus. Deus, estou pronto, estou de pé. O que o Senhor precisa? Qual é o próximo passo? Eu já estou pronto. Agora o próximo passo é descer. Primeiro você se coloca na postura. Se precisar, faz até assim, ó. Que é aquele sinal de servo, irmão. Já viu aquele sinal de obreiro que quer fazer obreiro valoroso na casa de Deus? Então, aquele que está disposto, igual Samuel com Deus naquele tempo, eis-me aqui, então faz sinal de continência, se prepara e espera a próxima ordem. Qual é a próxima ordem? Agora você desce. Eric, mas descer muitas das vezes parece que é um sinal de humilhação. Irmão, calma. A gente pensa que descer é um sinal de humilhação, é um sinal de vergonha, mas descer é você reconhecer que você é dependente de alguém que é maior do que você para fazer com que você avance na história. Qual era o significado de descer ali com Jeremias em relação à olaria? Pera aí. Você só vai na padaria se você quiser comprar pão. Você só vai na biblioteca se você quiser ler livro. Você só vai no cinema se você quiser assistir um filme. Qual era o mistério da olaria? Jeremias, vou falar com você. Você só desce na olaria se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus. Quem não está disposto não vai querer descer. Às vezes Deus já está cansado de falar qual é o propósito para você. Deus já falou o que você tem que fazer e você ainda está perguntando. E Deus está te olhando, eu já falei o mistério, você está esperando mais o quê? Aleluia! Tem gente que quer esperar um pouco, eu sei, irmão, a gente tem que buscar por confirmação, isso é verdade. Podemos. Só que às vezes Deus ele já passou do tempo da confirmação, agora é o tempo da ação. Jeremias, o momento aqui agora não é perguntar para que você vai descer. O momento é você se pôr aqui, nesse local, para ir escutar, porque eu preciso falar. O momento de falar agora é comigo, Jeremias. Às vezes a gente quer botar o joelho no chão. Irmãos, me perdoa aqui, mas eu vou ter que fazer isso aqui. A gente quer botar o joelho no chão. Deus, ali está assim, ali está assado. Jesus, eu preciso disso. Só que Deus, ele quer falar. Dá espaço para Jesus falar. Enquanto você está falando com Ele o que você precisa, não é errado. Não é. Mas você também precisa parar para escutar qual é as coordenadas que Deus quer passar para você conseguir a estratégia. Jeremias, eu já falei para você que quando você for lá, eu vou pôr a palavra na tua boca. Mas para pôr a palavra na boca, você tem que ouvir. Só vai entrar pelo ouvido, gente. Só pelo ouvido? Não, pela visão também, que você vai ver mais. É engraçado que Jeremias, quando ele desce, vamos entender o mistério aqui. A gente fala de olaria, mas irmãos, eu gosto de fazer muito uma coisa que desde criança a gente aprende e as crianças têm muito a nos ensinar: imaginação. Quando eu falar de olaria aqui, quando eu falar de vaso, não imagina só o vaso pronto, imagina também o barro, imagina também a sujeira, imagina o ambiente, porque olaria se fala de preparo, se fala de algo que é uma fábrica de vasos. Então,
claramente uma olaria, o que mais tinha para lá e para cá era barro. Você olha na mesa do olheiro ali, vai ter um vaso que já está seco, um vaso que ainda está em preparo, vai ter uma massa que ainda precisa ser amassada. Se você olhar no lado de fora, que muitas olarias têm aquela parte que a gente precisa pisar na argila para que ela seja misturada, vai ter essa argila. E qual é o mistério de tanto barro? Para que tanto barro, Érico? É porque nós que somos Jeremias, eu vou falar de mim, a gente quer escolher demais o lugar que Deus vai usar para falar com a gente. Deus, eu não vou entrar ali não, porque ali está muito sujo, ali tem barro, ali vai acabar sujando meu terno, ali vai acabar sujando meu sapato, ali vai acabar fazendo, Deus, com que eu acabe esbarrando em alguma coisa. Só que o mistério ali não era para o local se enquadrar Jeremias, era Jeremias que tinha que se enquadrar no local. A obra já está acariciando Jeremias, é para você se enquadrar. Eu preciso que você se adapte antes de eu te usar. A gente fala muito do vaso, que o vaso gira, que Deus mete a mão para fazer o vaso, mas até o Jeremias teve que se enquadrar no mistério antes de olhar o vaso. É por isso que eu falo, irmãos, atrás de um pregador, atrás de um levita, sempre tem um joelho dobrado para sustentar esse ministério. E às vezes o ministério mais importante é do joelho que está dobrado, porque sem essa oração... Eric, como assim, Jeremias? Tá bom, adapto pro meu jeito. Jeremias, antes de você levar a mensagem pro povo, eu prefiro que você entenda primeiro para você. Eu preciso que você aplique isso na tua vida. Antes de ir lá profetizar para o povo, primeiro você vai se enquadrar na olaria. Qual é o mistério do vaso agora? Eu sei, a parte do vaso é muito show de bola, eu gosto também. Esse é o motivo que a gente começa a dar glória, irmão. Fica tranquilo, calma. Essa mensagem ela pesa também. Mas a gente tem motivo de dar glória porque tudo isso que Deus está fazendo é preparo, irmão. Irmãos, sabe quando a nossa mãe fala pra gente assim, você vai sair de casa, mas primeiro não esquece de tomar o café da manhã? Já ouviu aquela frase, saco vazio não para de pé? É um mistério, você está sendo preparado para ter um bom êxodo ministerial, espiritual e congregacional, irmão. Então no momento em que você estiver na caminhada, não vai ter aquela coisa de você cair, porque você já está preparado, você já está enquadrado no negócio. Bom é aquele que se prepara antes de fazer, mal é aquele que não se precaver. Porque aquele que começa sem querer ter a instrução, ele vai indo, mas uma hora vai chegar uma circunstância que ele vai ter que lembrar da instrução que ele recebeu lá atrás. E cadê a instrução para aquele que não se preparou? Vamos falar do barro, é que você está falando muito de Jeremias, tudo bem. Como é que era o vaso? Você já falou do ambiente, o ambiente ele era muito barro, era muito sujo. Vamos lá, o processo do barro, irmãos, ele começa assim. Primeiro de tudo que barro ele é matéria-prima. O processo do barro, quando você pega o barro, muitas das vezes ele vai vir com pedra, vai vir com graveto, vai vir com folha. E quem é o oleiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo é tão eficaz que ele pega uma matéria-prima que muitos podem não dar nada para querer fazer um jarro com eficiência. Porque aquele barro, quando você olha, cheio de pedra, cheio de graveto, talvez alguém que não tem um conhecimento de olaria vai olhar e vai dizer, aquele ali não está apto para ser vaso. É mais fácil a gente pegar um vaso de vidro, porque o vidro a gente esquenta, ele fica bonitinho. Aí quem vai olhar o barro no ponto inicial vai querer rotular. Aí tá bom, aí o olheiro ele vai e fala assim, peraí, o barro, o mistério com ele é na minha mão. Vocês podem não dar nada, mas barro para mim, na minha mão, se torna vaso. Aí Deus ele começa a pegar o barro, tira as pedrinhas, tira os gravetos, tira as folhas, aí já virou uma terra, uma argila um pouco mais peneirada. Eric, vai falando, fala mais, falo. Ele pega aquela massinha, irmão. Imagina Deus quando ele estava fazendo Adão no Éden, só para a gente fazer uma analogia aqui um pouco mais leve. Ele vai pegando aquela massinha, ele vai começando a apertar ela, mas apertar, Eric, quando a gente fala de apertar, a gente está falando de castigo. Calma, irmão, eu vou falar de apertar de uma forma diferente. Esse apertar de Deus
é colocando as coisas no lugar, mas não é um castigo que ele está te proporcionando, é uma moldura, porque Deus ele já está te preparando. Peraí, Eric, você fala que não sabe falar da Bíblia, mas eu estou moldando você, eu estou te dando conhecimento. Eric, você vai dando, ciclano, bertano, o seu mistério é com louvor, mas eu preciso encaixar esse perfeito louvor na sua garganta. Esse mistério é com louvor, eu prefiro pegar essa unção que desce do céu e colocar dentro de você. Esse mistério é com pregação, sabe, é tanto de oração que você coloca nas madrugadas, o tanto de lágrima que desce do teu rosto, é eu te colocando no estreito e te apertando, mas não para te castigar, mas para te dar experiência e formosura, para você estar apto para fazer a minha obra. Porque quando alguém chegar e perguntar como é que você chegou aqui, aí você vai poder dizer: eu passei pelo propósito de ser peneirado, ali Jesus ele me apertou um pouquinho para me ser uma massinha um pouco mais maleável, ele jogou um pouco de água para mim ficar um pouco mais leve, e é assim que vai ser. Jesus, quando ele volta ressurreto, ele mostra aqui, ó, minha mão está furada. Agora, ele vai pegando aquela massinha, vai apertando, para a massa ficar no ponto certo. Porque se você pegar o barro para querer fazer o formato do vaso sem o ponto certo, ele vai se desmontar na hora. Quando ele pega aquela massinha, nós vamos ver que ele bota ali naquela roda de oleiro, aí ele começa a pisar aqui embaixo. E muitas das vezes, se você entrar na olaria e tiver um compartimento que esconde o que está aqui embaixo, vai dar para ver só o que está em cima, mas o que movimenta o que está em cima é o que está embaixo. É por isso que eu falei que joelho dobrado muitas das vezes é mais importante do que um ministério que se sobressai. Ele pisa aqui embaixo e roda aqui em cima. Ele pisa aqui embaixo e movimenta aqui em cima. E qual é o mecanismo de preparo do vaso? Enquanto o vaso está rodando, ele precisa estar em movimento. Ele pega alguém que já está em movimento. Eric, faz uma outra analogia. Claro, com certeza, eu gosto desse negócio. Vamos lá para Davi. Davi, ele já estava em movimento no pasto, ele já estava lutando contra leão e urso antes de ser colocado para lutar contra Golias. Ele já estava no andamento. Aí, o olheiro, quando ele está fazendo o vaso, ele vai fazendo assim, ó. Ele bota a primeira mão por dentro e a outra mão só vai acompanhando por fora. Mas o mistério é de dentro para fora, porque ele vai moldando, apertando aqui dentro, e aqui fora ele só vai trazendo o formato, ó. E conforme vai rodando, ele vai dando toques suaves para que o vaso venha a ter corpo de vaso. Qual é o mistério do toque? Deixa Deus te tocar. Eu falo muito de um negócio, irmão. A gente pode ser um ótimo obreiro dentro da igreja. A gente pode ser um ótimo diácono, um ótimo pastor, ou até um irmão, um cooperador. Mas a gente precisa ter intimidade com Deus aqui dentro. Tem que ter. Você pode ser excelente na obra, e é bom, mas você precisa da intimidade, você precisa falar ali no secreto. E o mistério do toque é o seguinte: Deus ele vai tocando dentro de você e vai curando coisas dentro de você e de mim que é incurável. Ele vai trazendo a lucidez para coisas que muitas das vezes a gente não tinha antes. Ele vai aperfeiçoando a sua percepção de entendimento bíblico, abrindo a sua visão espiritual. Então a gente tem que se deixar ser tocado por dentro. Abre o coração para Deus. Ah, Eric, eu não consigo orar, irmãos. Não consegue ajoelhar? Tudo bem. Deita na cama e ora. Não consegue abrir a boca para falar? Chora. Não consegue chorar? Medita em pensamento. Faz alguma coisa, irmãos. Porque quando a gente dá um passo, a gente começa a se permitir o vaso mexer. Aí ele vai fazendo, formando o vaso. E o que o vaso se torna? Peraí, eu sei que isso aqui é um copo, isso aqui é de vidro, mas vamos usar a imaginação. O vaso parece isso aqui, irmão. Tem um formato bem semelhante. Ele precisa de um exterior e ele precisa de um interior. Agora, faz outra analogia. Vamos usar dois vasos prontos. Um vaso que ele já está pronto e o outro vaso que ele também está pronto. Agora vamos usar qual é a eficiência do vaso. Se você olhar para esse copo, a eficiência dele é para estar com água nesse exato momento. Qual é a eficiência do seu vaso mediante a Deus? Qual vaso você quer ser? Um vaso que fica apenas para enfeite ou um vaso que quer carregar alguma coisa dentro de si? Porque vaso tem que ter propósito. Escolha qual vaso você quer ser. O vaso
De aparência ou de eficiência? Porque no tempo de Samuel, quando Deus fala, vai à casa de Jessé, ali eu vou ungir um novo rei, Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele se confunde com a aparência. Ele pensa que é Eliabe, ele pensa que é Samar, Abinadab. Ele até chega a falar, certamente é esse que deve ser o rei de Israel, por causa da aparência. Ele faz uma analogia baseada na visão humana. Só que Deus vai e fala para ele, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração, eu vejo o conteúdo que está dentro. Até que Samuel vai e pergunta, acabaram os filhos? Será que ainda tem mais filhos, Jessé? Aí Jessé fala, ainda tem um que está no pasto. E é tão forte esse negócio, que quando chega lá no tempo em que Golias estava insultando a nação israelita, quem teve coragem de ir lá derrotar Golias era o próprio Davi, que não tinha aparência, mas ele tinha por dentro porque Deus já tinha falado. É esse aí que é o meu segundo coração, é esse aí que é segundo como eu quero. E os irmãos de Davi, assim como outros soldados, não tiveram coragem de ir enfrentar Golias. Não é errado você ter uma boa vestimenta, mas trate de ser cheio da presença, da unção, da coragem. E o que é ser segundo coração? Coração serve para bombear sangue, Eric. Ser segundo coração, nós podemos bombear o sangue, mas qual sangue é esse? É o sangue do Cordeiro. É o sangue lavado e remido que vem para nos transformar. Toda vez que a gente desce, a gente está fazendo o nosso coração bombear o sangue do Cordeiro. E é assim que nós temos que ser por dentro. A Bíblia vai falar ali em Jeremias que quando o olheiro estava fazendo o vaso ali, o vaso se quebra na mão do olheiro. Não é o olheiro que quebra o vaso se quebra. Então nós podemos entender, se esse vaso ele se quebrou na mão do olheiro, significa que ele não está pronto para receber algo dentro dele. Aleluia! Porque se esse vaso ele fosse colocado em uma mesa, antes de se quebrar na mão do olheiro, e alguém colocasse alguma coisa, na hora que ele se quebrasse, ia espalhar. E o mistério não é espalhar. O mistério é compartilhar. Aleluia. O vaso, quando ele está perfeito, ele não se quebra na mão do olheiro, é o vaso que ele consegue compartilhar, porque aquela passagem daquele vaso que compartilha o azeite e o azeite se multiplica, só multiplica azeite vaso que está transbordando. Eric, mas e o vaso que está pela metade? Esse vaso que está pela metade, ou que só tem um fio de azeite, ele tem potencial para multiplicar o azeite primeiro dentro dele, para depois passar para o próximo. Aleluia. Só vai acabar o azeite quando acabar os vasos. O mistério é esse. E que azeite é esse? O que é unção? A Bíblia fala, irmãos, que a unção ela vem carregada junto com o ministério. O ministério ele precisa ter unção. A gente anda no mundo espiritual, irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados. Às vezes a gente vai estar olhando para uma situação aqui, ó, material, mas o mistério, a luta que você passa é no espiritual. Então você precisa de unção. Você precisa de visão. O vaso, ele tem o seu propósito de carregar alguma coisa dentro dele. E assim Deus queria falar com aquele povo em Israel. Jeremias, esse vaso aí é Israel na minha mão. Jeremias, Israel só está caminhando porque eu estou dando corda. E tem outra, Jeremias, até aquela potência que vai assolar Israel, até essa potência tem prazo. Porque muita gente fala que Nabucodonosor era terrível, e era assim. Só que, quando Deus mandasse Nabucodonosor parar, ele ia ter que parar. Aleluia. E é assim na vida do cristão. O diabo ele só faz alguma coisa com a permissão de Deus, não tem jeito. Lá no livro de Jó relata isso, o diabo indo lá pedir permissão para tocar na vida do crente. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente está confuso no mistério. É Deus que está permitindo algumas situações para que você tome um rumo diferente. Aleluia, Deus. E Ele quer te usar como vaso. Ele quer fazer você se transbordar. O mistério do vaso aqui, todo esse trabalho para fazer o vaso, não é para o vaso ficar parado, é para o vaso transbordar, porque precisa. Glória! Ele não te fez, ele não teve todo esse trabalho para te deixar numa estante, porque vaso que fica em estante é vaso para enfeite. Você pode até ter aparência, mas primeiro trate de ser cheio. Aleluia! Não é errado ter aparência, não é errado andar bem vestido, é bom, mas primeiro se enche.
E mesmo que não ande bem vestido, alguém vai olhar e vai falar: você é todo assim, você é todo torto, você é toda essa. Deixa ele falar. O que importa é que você está cheio por dentro. Oh, glória. Enquanto ninguém está vendo pisando aqui embaixo, eles podem olhar e falar só do que está rodando aqui em cima, mas aqui embaixo está pisando. Para fazer o sistema movimentar. Muitas das vezes tem gente que não vai saber quem é que está pisando no sistema para fazer com que a vida te movimente. E alguém vai querer rotular e dizer o que é, o que não é, irmão. Só que ali Deus já estava dizendo, tanto na parte do vaso, quanto na parte que ele chama Jeremias, até na parte daquilo que assolava Israel. Aleluia. Até para o diabo querer vir tentar contra a sua vida tem prazo. Porque a hora que Deus mandar, sai, acabou. Aqui você não faz mais gracinha, ele vai ter que sair. Aleluia. Então eu vou falar um negócio aqui, irmão. Você que tem coragem, porque às vezes eu também tenho um pouco de medo, igual Jeremias. Mas você que tem coragem, me ajuda a ter coragem também. Faz assim, ó, fecha 3 dedinhos, fecha esse aqui também, vai lá naquele mistério que você acha que é impossível, trate de tomar uma posição e entender a autoridade que Deus coloca na tua mão, fecha esse dedinho e aponta para aquele mistério e fala assim: aqui nunca mais vai ter esse problema, acabou essas gracinhas, só enfermidade, agora as coisas andam, agora a bênção destrava, agora as correntes caem. Vai lá naquela pessoa que muitos falam que não vai se converter e profetiza no secreto: Deus converte, cura, sara. Ah, mas estão dizendo que ele não presta. Vai e fala que ele presta. Estão dizendo que não tem jeito. Vai e fala que tem jeito. O mistério é para profetizar. Para de questionar o movimento. Começa a profetizar. Aleluia, Deus. Jeremias, profetiza. Não tem esse negócio não, profetiza. Não olha para o que você é, profetiza. Ah, mas eu não consigo falar. Não, peraí, enquanto você está profetizando, você ainda está na roda, eu estou te moldando. Então as coisas que você acha que não sabe fazer, você fica tranquilo, que cabe ao olheiro consertar o que está ruim e o que não está. É Deus. E o que a Bíblia fala, irmãos? Ir por todo mundo, irmão, pregar o Evangelho. Lembra o que o pastor Marcos fez aqui com a gente? Você pega esse panfleto aqui e você entrega para uma pessoa que você acha difícil de evangelizar. Aquilo ali que ele fez, ele deu só um, irmão. Aquilo ali que ele fez, você sabia que desencadeia algo muito grande? Que às vezes, através de uma simples situação, você pensa que não está acontecendo nada, mas ali você já está trazendo uma alma. Oh, glória. Irmãos, fica com essa mensagem. Vai para casa com a sensação de que você não vai mais desmerecer o que Deus colocou na tua vida para você fazer. Aleluia. Vai com a sensação assim: peraí, Deus, Ele falou que é para fazer, a Bíblia falou que é para fazer, então eu vou fazer. E se você quiser ajuda, eu estou aqui para te estender a mão para te ajudar. E o dia que eu precisar de ajuda, eu sei que você vai me ajudar. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, que Deus possa falar aos seus corações.